Às vezes os pacientes falam sobre, nossa, quando que isso vai acabar? Nossa, eu achei que com a vacina tudo voltaria ao normal e tá tudo certo e a gente ia ficar tranquilo. Você imagina uma inflamação do grau da infecção pela Covid-19. A gente vai ter, consequentemente, um aumento de substâncias cerebrais que vão hiperexcitar esse cérebro, e nessa hiperexcitação você tem aumento da irritabilidade, da ansiedade, da tristeza e também de insônia. Inflamação altera a formação de neurotransmissor cerebral. Inflamação sistêmica de corpo inteiro, seja ela evidente, como do COVID, ou de baixo grau, como pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm sensibilidade alimentar, que têm quadros de fibromialgia, pacientes que têm quadros de qualquer natureza sistêmica, são inflamados crônicos. Nós já falamos disso, explicando o quanto isso altera a formação de neurotransmissor cerebral, serotonina, aquele neurotransmissor relacionado ao bem-estar, dopamina, responsável pela motivação e sensação de vontade de fazer as coisas, noradrenalina também. Ou seja, a gente já sabe que inflamação de baixo grau altera isso. Você imagina uma inflamação do grau da infecção pela Covid-19. A gente vai ter, consequentemente, um aumento de substâncias cerebrais que vão hiperexcitar esse cérebro, e nessa hiperexcitação você tem aumento da irritabilidade, da ansiedade, da tristeza e também de insônia, que é outra consequência muito comum no pós-Covid. Talvez você tenha tido alguém na sua família ou você mesmo que percebeu que piorou a qualidade do sono. Insônia é uma das coisas que as pessoas têm observado com muita prevalência no pós-Covid, exatamente pela disfunção e pela neuroinflamação. Hoje a gente percebe, dentro das pesquisas mundiais, inclusive no Brasil, também uma piora por quadros de transtorno de estresse pós-traumático, especialmente pacientes que tiveram internação ou pessoas que passaram pelo processo de perda, né? Sinto por todas as pessoas que perderam alguém, acredito que todas as famílias sofreram alguma perda de pessoa próxima ou mais distante e, consequentemente, muitas pessoas, mesmo não tendo Covid, podem desenvolver um quadro de estresse pós-traumático. Eu aproveito para ampliar o conhecimento de vocês sobre isso. Eu já falei em algum outro momento sobre alguém pode ter um estresse pós-traumático sem ser ela que viveu a situação X, que seria o objeto de fobia e de medo. Alguém pode assistir, ver, se assustar, perceber e mesmo assim ter um trauma associado a isso, tá? Isso já caiu por terra, a ideia de que é a pessoa que tem que passar. Vou dar um exemplo fora do Covid. Alguém que desenvolveu um estresse pós-traumático por assistir um acidente de carro, não sendo ela a pessoa que sofreu. Isso também pode acontecer. Consequentemente, na infecção por Covid, por conta de tudo isso que está acontecendo, outras pessoas também podem desenvolver, mesmo não tendo a infecção. Mas também, tendo a infecção, o estresse pós-traumático é uma das consequências. Palpitação e falta de ar é bem comum em quadros de ansiedade. Vários de vocês sabem disso porque sentem, e algumas pessoas podem confundir a falta de ar e a palpitação do pós-Covid com piora do quadro, estou apresentando de novo o quadro, e o quadro de ansiedade. Uma coisa que a gente precisa entender é que pode existir falta de ar e palpitação no pós-Covid, mesmo a pessoa não tendo quadro de ansiedade, tá? Como é que a gente diferencia? Primeiro, a gente precisa saber se de fato teve e ter exames físicos avaliados, exame com pneumo, exame com cardio, para excluir ou confirmar que aquilo é causa pós-Covid. E uma outra coisa que você precisa perceber é que quando você tem uma falta de ar ou uma palpitação que o motivo é biológico, ela não cessa facilmente quando você faz
relaxamentos ou técnicas de respiração, como eu já ensinei para vocês. Quando a palpitação e a falta de ar é pelo quadro ansioso, a respiração dos outros vídeos do canal, aquela que você inspira 4 segundos, para e solta, ela relaxa e diminui esse sintoma. Sendo uma consequência, uma sequela pós-Covid por alteração cardíaca pulmonar, isso não acontece. Isso é uma forma de você diferenciar sem se preocupar quando você souber que é um ou que é o outro, né? Isso a gente consegue saber clinicamente. Consequentemente, o fato de você saber e conhecer já os seus sintomas faz com que você consiga diferenciar melhor quando se trata de um quadro biológico ou não. As pesquisas têm mostrado, a gente já tem isso documentado nos estudos no Brasil e fora, é o uso abusivo de álcool, tabaco e tranquilizantes. Existem escalas quando a gente avalia os pacientes em relação ao uso de substância e poucas pessoas percebem isso como quadro psiquiátrico. O uso abusivo de álcool e tabaco também é um quadro psiquiátrico. E, dependendo da história familiar, do padrão genético, da tendência, né, daquilo que a gente chama de predisposição, isso é um caminho para desenvolvimento de quadros mais graves. A gente sabe que a ansiedade se alivia com o uso de algumas substâncias, então algumas pessoas muito mais ansiosas podem usar a substância para aliviar seus quadros. E, consequentemente, a gente sabe que também gera prazer, e ao gerar prazer, o circuito de recompensa cerebral vai e diz, usa de novo. Usa de novo. Existe uma forma de você usar outras coisas para isso, que também gera ativação do circuito de recompensa para que você repita. Só que normalmente, depois de um tempo, aí mais de 3 meses praticando, é que você consegue tornar isso automático. É melhor do que outro tipo de coisa que gera dependência, né? E aí, gente, vocês podem estar pensando, poxa, então ok, eu já entendi. A gente tem percebido consequências cognitivas do Covid relacionadas à memória, concentração, foco, né, dificuldade de encontrar palavras, de planejar o dia, de executar. Percebemos piora dos quadros de ansiedade, toque, transtornos de estresse pós-traumático, depressão, e sintomas que não têm relação direta com um diagnóstico, mas as pessoas aumentaram insônia e ansiedade, apesar de distúrbio do sono serem um diagnóstico, e os quadros clínicos, como a falta de ar, a palpitação, tontura. Mas aí a ideia é, o que a gente faz com tudo isso? Primeira coisa, depois que a gente começa a compreender o que está acontecendo, a gente primeiro acalma para poder conseguir atuar. Se nós estamos falando sobre neuroinflamação, a gente vai ter que se preocupar em reduzir a inflamação. Hoje, em termos de tratamento, a gente sabe que para cefaleia pode-se utilizar algumas estratégias como os próprios analgésicos, mas em alguns pacientes em quadros mais graves, o uso da nortriptilina, da amitriptilina, que são antidepressivos, inclusive, mas também tem ação de moderação de dor, têm sido utilizados no pós-Covid. Mas aí a gente pensa, e a neuroinflamação? Os remédios atuam nisso? Atuam, mas também existem outras coisas em relação à suplementação que podem ajudar nisso, como a própria cúrcuma. Alguns de vocês devem conhecer o açafrão, né, a cúrcuma, que tem uma ação já com diversos trabalhos falando sobre desinflamação, que é o nosso objetivo, porque o fato de ter passado a infecção aguda não significa que a inflamação passou. E tem uma coisa muito boa da cúrcuma, que ajuda no processo de aumento de um negócio chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que eu já falei em outros vídeos, para aumento de conexão cerebral. E isso é muito bom, porque na verdade a cúrcuma, essa ação no BDNF é o que a gente quer, de aumento de ligação sináptica, que a gente quer depois da perda que se tem no processo inflamatório. Normalmente, as formulações estão aí em 500 miligramas 2 vezes ao dia. O ideal é usar um açafrão muito bom associado à piperina, que é uma pimenta, e normalmente a cada 500 miligramas de açafrão, 5 miligramas de piperina 2 vezes ao dia faz diferença, tá? Hoje em dia a gente já tem cúrcuma em nanotecnologia, né, utilizada aí para aumentar a penetração, aumentar a biodisponibilidade e ter uma ação melhor, né? Dá para dar uma pesquisada nisso
né? Cúrcuma longa e nanotecnologia, dá uma olhada que você vai achar várias coisas sobre isso. A atuação de ômega também tem uma atuação anti-inflamatória, sim. E magnésio, eu diria que o magnésio tem uma ação mais em conjunto com outras coisas quando a gente está falando de disfunção mitocondrial. Por exemplo, magnésio associado a ácido alfa-lipoico. Não sei se vocês já ouviram falar no ácido alfa-lipoico, ele também tem uma ação antioxidante muito boa, né? Especialmente usando aí 400 a 600 miligramas por dia. E isso é uma das coisas que o tratamento, pensando em suplementação e disfunção mitocondrial, a gente precisa utilizar. E ele faz diferença, inclusive associado a uma coisa que as pessoas usam muito frequentemente em doenças respiratórias de criança, inclusive, né? Já ouviram falar em N-acetilcisteína, também chamada de NAC? A gente tem utilizado nesse processo de antioxidação com pacientes pós-Covid, especialmente para recuperação do fígado, da lesão hepática, porque aumenta uma substância ali, ajuda a recuperar uma coisa que a gente chama de glutationa, que é um dos maiores antioxidantes corporais. Estou falando aqui para vocês, não obviamente prescrevendo, porque isso não é uma prescrição, mas mostrando para vocês que existem estratégias que melhoram o processo de desinflamação. Inclusive, mostrando coisas muito naturais, né, e que se usa para que as pessoas tenham também noção de que existem coisas que são não medicamentosas auxiliando esse processo, né? Muita gente pode ter consequências mais graves em relação ao COVID e, portanto, ser medicadas. Algumas pessoas em processos depressivos pós-COVID podem precisar de medicamento. Escitalopram é um deles, e isso tem que ser avaliado, porque se o quadro depressivo, você está com um quadro que se caracteriza como depressão, é porque você está há mais de um mês disfuncional, com tristeza, alteração do prazer, alteração do apetite, alteração do sono, né? Tudo isso vai se caracterizar, vai ser necessário, sim, um medicamento. Outros não, tá? E também, em quadros ansiosos, o escitalopram é utilizado. A outra coisa, a taurina, ela é um aminoácido que eu falei para vocês sobre a ação dele na ansiedade, né? Inclusive, várias pessoas falam que usam e que gostam, que a taurina tem uma ação de calma, né? Porque ela é um aminoácido GABAérgico, se liga a receptores GABA de calma. E ela também tem sido usada no pós-Covid por diversos motivos, tanto pelo quadro cerebral, quanto pelas disfunções musculares que os pacientes apresentam, junto com a atuação nessa questão mitocondrial, mas a recuperação muscular e cerebral. E uma outra coisa importante é que várias pessoas têm se sentido não só uma fadiga, mas como se de manhã ela não tivesse energia suficiente para abrir os olhos e levantar. Nesses casos, não sei se vocês já ouviram falar em um tipo de carboidrato chamado derribose. Derribose associada ao ácido alfa-lipoico, ao magnésio, taurina, tudo isso que eu tenho falado para vocês, também tem ajudado muito os pacientes com fadiga, né? Ela normalmente é um suplemento que o pessoal usa muito pré-treino, né? Na academia, quando associa com aqueles pré-treinos clássicos, né? Tirosina, fenilalanina, o pessoal usa derribose, né? Porque isso ajuda pela manhã. Nos idosos, sem energia de manhã, faz muita diferença, porque é como se ele fizesse um desvio para evitar que a pessoa tenha fadiga muscular, não usar a glicose dela, usar a derribose para energia, e aí ela fica com muito menos fadiga e muito mais capacidade de fazer as coisas. E isso é uma das coisas que a gente tem utilizado, fora os próprios medicamentos que se usa de acordo com o sintoma de cada um. E além disso, é muito importante a gente pensar que um processo, você tem que dar substrato para o seu corpo produzir energia. Uma das coisas principais é comer direito, claro, né? Mas dar substrato para que ele volte a produzir energia como antes. Uma das coisas que acontece no processo de inflamação COVID é a desbiose intestinal. Tem um vídeo Nutrição, Emoções e Intestino. É exatamente nessa linha. Se você tem um processo inflamatório tão intenso assim, é fato que o seu intestino vai ficar mal. Porque onde é que a gente tem nossas maiores defesas e principais defesas? Elas começam no sistema digestivo. Seu intestino é cheio de estruturas imunológicas, de produção de células de defesa para defender o nosso corpo daquilo que invade. Então,
nesse processo de fadiga também acontece pela própria desbiose intestinal, pela própria alteração relacionada ao processo inflamatório que aconteceu no corpo inteiro. Isso é algo extremamente importante de se entender quando se está falando de pós-Covid, porque dificilmente você vai conseguir um remédio que resolva todas as consequências pós-Covid. São várias coisas, e recomendo quem está com disfunção, que percebe que está com muita fadiga, com muita alteração em relação à constipação, que tem muita questão relacionada a excesso de gases, tudo isso, que procure um nutricionista. Um nutricionista que vai te orientar sobre desbiose, sobre reposição, suplementação que a gente chama de oligoelementos, né? Inclusive dos aminoácidos, que inclusive eu citei aqui, fenilalanina, tirosina e outros pools de aminoácidos, que esses profissionais podem ajudar você a organizar a sua alimentação, e outros colegas médicos que entendem também de suplementação, porque isso vai fazer diferença. E aí, a gente está falando também de melhorar o suporte do seu corpo em relação às vitaminas do complexo B, porque são vitaminas extremamente importantes, que são proteicas e que são tanto cerebrais quanto corporais. Quando eu estou falando de vitaminas do complexo B, eu estou falando de todas elas, tá? Especialmente riboflavina, que é a vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B12, tá? É muito comum, a gente tem observado agora, pacientes que têm baixa B12 e baixa vitamina D, aí eu já mudei de vitamina também, tem piora de sintomas pós-Covid. Então é importante que a gente tenha isso top, uma boa nutrição, uma quantidade de minerais, elementos, vitaminas bons no corpo ali, para que esse pós-Covid seja menos sofrido. A tendência dos pacientes é terem mais problemas cognitivos se eles têm, por exemplo, B12 baixa. Uma coisa que é importante, né, é que a gente sabe que todas essas coisas que eu falei têm a ver com as alterações biológicas pós-Covid. Mas a gente também sabe que a parte psicológica e como nós lidamos com o estresse e com as situações que estão fora do nosso controle são extremamente importantes para como que eu vou enfrentar tudo isso, né? Como que eu vou lidar com tudo isso. Às vezes os pacientes falam sobre, nossa, quando que isso vai acabar? Nossa, eu achei que com a vacina tudo voltaria ao normal e tá tudo certo e a gente ia ficar tranquilo. Gente, uma das coisas melhores para se fazer quando isso não tá sob o nosso controle é a gente não ficar na expectativa sobre quando isso vai acabar, mas sim internalizar a ideia de aceitar o dia, de aceitar o processo e organizar a vida em cima desse processo. E eu entendo o quanto isso é difícil, porque muitas pessoas perderam pessoas, e aí a gente está falando de outra história. Mas a gente tem que ajustar a expectativa, alinhar a nossa realidade, para que a gente não faça com que o estresse psicológico seja um piorador pós-Covid. Isso é uma das coisas que precisa nos auxiliar nesse processo. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Vários de vocês me perguntaram no inbox e no próprio vídeo o que acontece, por que mais ansiedade, o que a gente pode fazer, o que acontece no cérebro, tudo aquilo que vocês perguntaram e aquilo que pode ser utilizado. E ajudem outras pessoas, me ajudem a ajudar outras pessoas, compartilhando esses vídeos, estando junto, entrando no canal, para a gente fazer junto aqui esse canal de construção coletiva. Fico bem feliz com cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada por cada um que compartilhou, que esteve aqui, que se inscreveu. Vamos continuar juntos nessa jornada. Fiquem bem. Tchau, tchau.